Boa noite, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, há quase 20 anos formado pela UNB, pós-graduado em Estratégia Ortomolecular em Medicina e médico homeopata, tá? Tenho outras pós-graduações, mas elas não vêm ao caso aqui. Você pode saber mais sobre mim lá no icaro.med.br/sobre, tá certo? E você pode me acompanhar também no facebook.com/drIcaroalves, no instagram.com/drIcaroalves e no youtube.com/drIcaroalves, que tem dezenas de vídeos lá sobre saúde para vocês, ok? Boa noite para todos e vamos começar o tema de hoje. Eu já falei várias vezes para vocês sobre alimentação saudável, tá certo? Eu passo para vocês a minha opinião respaldada, tá certo? Cientificamente e por prática em alimentação saudável. Mas por que um médico falando sobre alimentação? Desde já eu preciso dizer para vocês que, na minha humilde opinião, quem mais entende de alimentação são os nutricionistas funcionais, com abordagem funcional, que usam a alimentação não só para repor nutrientes para o paciente, para os organismos, né, que consultam, mas sim, mais ainda, né, que visam, através da alimentação, tratar doenças e prevenir doenças e sintomas, tá certo? Hipócrates já dizia 400 anos antes de Cristo que você faça do seu alimento o seu remédio e que o seu remédio é o seu alimento. Então, na minha opinião, todo médico precisa abordar a alimentação do paciente para poder tratá-lo adequadamente. A medicina se distanciou bastante na formação dos médicos e nas pós-graduações de abordar a alimentação do paciente. E, na minha opinião, isso é um grande erro. Por quê? Vamos supor que você queira esvaziar uma pia que está cheia de água. Se você não desligar a torneira, vai ser praticamente impossível você esvaziar essa pia. Concorda? Porque ao mesmo tempo que você está trabalhando no ralo para esvaziar, para tirar a água, tem água entrando pela torneira. Então, se a alimentação é saudável, você tem grandes chances de conseguir prevenir doenças e tratar melhor aquelas que apareçam. Mas uma alimentação ruim, ela tende a fazer com que remédios e tratamentos não funcionem direito ou não funcionem de jeito nenhum, e essa alimentação ruim pode causar sintomas e doenças. Por isso que eu, como médico, vou abordar alimentação para vocês hoje. Outra coisa, não adianta em saúde você só abordar assuntos baseados em estudos científicos e em experiência não prática. Por quê? Estudos respaldam, mas quem confia só em estudos, sem saber se aquilo na prática para pacientes nas mais diferentes realidades funciona, acaba ficando doutor em pedaços de papel, em evidências científicas, mas nunca sabe se aquilo realmente funciona no ser humano ou vai ter pouca experiência. Então, eu sugiro fortemente que você procure profissionais para te acompanhar, para te tratar, que tenham conhecimento de alimentação saudável, que abordem isso, que saibam acompanhar você junto a um bom nutricionista, ou, quando o nutricionista não é possível transitoriamente, o ideal é sempre procurar um bom nutricionista funcional, atualizado, sem mitos e conflitos de interesses, né? O médico tem que saber abordar a alimentação enquanto o paciente não consegue fazer isso com um bom nutricionista. Hoje em dia, com a internet por aí, você tem informações de qualidade e informações não de qualidade. Então, cabe a você triar o que é de qualidade e o que possa servir no seu dia a dia. Porque quando a gente vem à internet para poder passar dicas para vocês, a gente vem com o que funciona para a maioria das pessoas, nós profissionais de saúde, inclusive médicos. Mas aquilo que nós passamos pode não servir para o seu caso em particular. Então, é aí que se torna muito interessante, diria eu, essencial, que você tenha um estudo seu de alimentos, de alimentação, do que é saudável, do que não é, e que você possa triar bem o que você espera para você ou não. Outra coisa, hoje em dia tem muitos sites na internet, muitas pessoas que aparecem como se fossem os vingadores, os donos da verdade, os desmistificadores de tudo que acontece. Tem muita gente bem intencionada, sim, e tem muita gente mal intencionada. Tem muitos sites hoje em dia que se colocam como os
desmistificadores, mas que na verdade são pagos pela indústria da doença, direta ou indiretamente, são pagos pela indústria de remédios ou o que quer que seja, tá? Para poder ir na mídia, formar uma massa crítica ao redor de um conhecimento, para fazer com que aquele conhecimento sendo repetido várias vezes na mídia seja aceito por você como uma verdade absoluta. Cuidado com isso, tá bom? Ao longo da live de hoje eu vou procurar passar as bases de uma alimentação saudável e procurar desmistificar um site que eu vi que tenta desmistificar, tenta se colocar como autoridade para desmistificar mitos em alimentação, tá certo? Então eu vou trabalhar hoje em cima de conselhos gerais para uma boa alimentação e coisas que algumas pessoas falam que são mitos, e vou dizer para vocês, na minha visão médica, respaldada em quase 20 anos de experiência e em protocolos e prática, o que realmente funciona em termos de alimentação. Só vou responder perguntas ao final, e o tema da live de hoje é alimentação saudável, mitos e verdades. Então, tudo que fuja a esse tema não será respondido hoje. Você pode ir lá no icaro.med.br buscar, e lá você vai encontrar centenas de respostas sobre saúde, tá bom? Então vamos lá. O link que eu achei na internet, que me puxou esse tema novamente, é o que eu tô colocando aqui na descrição do vídeo, desmistificando. Tá lá no examine.com/nutrition/awful nutrition myths, tá? Quero que vocês entendam que eu não concordo com tudo que tá nesse link, ok? Eu só estou dizendo, eu vou dizer para vocês o que eu acho que tem funcionado quanto à alimentação saudável ao longo desses anos, e o que é mito e o que é verdade. O básico de alimentação saudável é, primeiro lugar, você precisa procurar um bom nutricionista funcional, atualizado, porque um bom nutricionista funcional, competente, atualizado, que te escute e pratique realmente os preceitos da funcional, ele vai conseguir ver o que é mais adequado para você, para o seu caso, tá certo? Porque muito do que eu vou falar pode não servir para o seu caso especificamente. Segunda dica, hoje em dia a sociedade, isso é respaldado por estudos, tem comido carboidrato simples demais. Então, se você reduzir os carboidratos simples no seu dia a dia, você vai conseguir, em geral, melhor saúde. Isso talvez não valha para atletas de alta performance, para quem o carboidrato, também o simples, costuma ser uma excelente fonte de energia para melhorar a performance. Estudos recentes têm mostrado que para atletas de alta performance, o low carb não funciona tão bem quanto você manter uma boa quantidade de carboidratos e alimentações regulares para performance. Isso para atletas de altíssimo nível. O atleta do dia a dia, digamos assim, aquela pessoa que gosta muito de esportes, pratica muito esportes, pode até se adaptar a uma dieta low carb, mas tem que lembrar que quando você diminui os carboidratos na dieta, você precisa de outra categoria que funcione como bom fornecedor de energia para o dia a dia. E aí entram as gorduras, tá certo? Aí fica legal o low carb e o high fat, mas isso em geral. Existem pessoas geneticamente determinadas para funcionarem melhor com o carboidrato mais regularmente na dieta como boa fonte de energia. Isso um bom médico e um bom nutricionista, através dos seus níveis de insulina, de hemoglobina glicada, do acompanhamento seu e de outros exames, vão conseguir determinar. E, idealmente, um bom exame genético pode ajudar também a ver qual que é o seu perfil melhor de alimentação. Terceira dica geral para uma boa alimentação. Você precisa se preocupar com a qualidade dos alimentos, diminuir a ingestão de alimentos processados e cheios de aditivos e não orgânicos e aumentar a ingestão de alimentos orgânicos, naturais, ok? E com menos conservantes. Local de alimentação é na feira, tá? E com alimentos com o mínimo de agrotóxicos possível. E não no balcão do supermercado, na prateleira do supermercado, alimentos que podem ficar lá meses ou até anos de validade, tá? Não estou dizendo que você não possa, às vezes, consumir esses alimentos. Estou dizendo que no dia a dia eles costumam trazer malefícios. Eu abordo com mais detalhe isso lá no icaro.med.br/alimentação. Tem um vídeo lá para vocês
e lá passa para outros links também que vão falar de superalimentos e de detalhes de uma alimentação saudável, tá bom? Quarto pilar de uma alimentação saudável. Procure mais fontes vegetais, de proteínas, de carboidratos, de gorduras e menos fontes animais, principalmente proteínas e gorduras, claro, né? Porque as fontes animais não são boas para carboidratos, são mais as vegetais mesmo, ok? Muitas pessoas aderem ao low carb e começam a comer fontes de proteínas e de gorduras animais excessivamente. Infelizmente, isso tende a piorar o inflamograma das pessoas, ou seja, a quantidade de inflamação subclínica que essas pessoas têm. Então, o que você tenha de dor vai doer mais, as inflamações vão ser um pouco piores e tudo mais, tá? Não estou dizendo que as proteínas e gorduras animais sejam inimigas. Eu estou dizendo que é um erro comum as pessoas diminuírem carboidratos e aumentarem gorduras e proteínas animais. Você tem que procurar balancear bem com as vegetais. Outra coisa, coma mais fibras, folhas, frutas, verduras, legumes, grãos e sementes germinados ou pré-hidratados, tá certo? Lembrando que grãos muitas vezes vão ter uma quantidade aumentada de carboidrato, então você tem que tomar cuidado, ok? Esses pilares básicos podem ajudar. Um outro pilar muito controverso é o comer de 3 em 3 horas ou até de 2 em 2 horas. O que eu sempre falo sobre isso em palestras e cursos em todo o Brasil é: se você ainda tem muito carboidrato no seu dia a dia como sua fonte primária de energia, o ideal é você comer a cada 2 horas ou a cada 3 horas, porque os carboidratos são rapidamente utilizados, destinados no organismo e vão sumir rapidamente da sua corrente sanguínea. Então, para você não ficar em hipoglicemia, isso vai prejudicar seu humor, sua performance, tá? E pode fazer com que seus músculos e massa magra em geral sejam hiperconsumidos para gerar carboidratos, gerar energia. E você não quer isso. Você não quer perder massa magra, tá? Então, enquanto você não adere mais a uma dieta low carb, de preferência bem orientada por um bom nutricionista, o ideal é sim comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Mas, como eu disse para vocês mais cedo, o ideal é que todos nós pensemos fortemente e tentemos, a não ser situações de exceção, como eu já falei, comer menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, tá? E aí, vocês vão ver que quem adere a esse tipo de dieta consegue ficar mais tempo sem comer até chegar ao jejum intermitente com bons resultados. Ninguém precisa comer em intervalos de 3 em 3 horas, ou até de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas, se estiver bem adaptado a uma dieta low carb e for gradativamente adaptando-se ao jejum intermitente, tá bom? Então o jejum intermitente é uma boa, mas não dá para sair direto de uma dieta low carb para o jejum intermitente. A maioria das pessoas que tenta fazer isso falha, tá? Perde performance, ganha mal-estar e perde massa magra. Tem que tomar cuidado, ok? Então, uma vez falados esses pilares básicos, tá, de uma alimentação saudável, que podem não servir para todo mundo, mas servem para a maioria, vamos partir para os mitos do link que eu passei para vocês, tá? O pessoal do Examine, que se colocam como autoridades em nutrição e mitos de saúde, tá? É um site que vende suplementos e companhia, tá? Então pode ter um conflito de interesses aí. Normalmente eles são bem intencionados, mas eles têm caído em um viés que é muito comum nos estudos hoje em dia. É o seguinte: um estudo, por exemplo, sobre a eficácia da coenzima Q10. O estudo tem tudo para concluir o que a gente já sabe, que a coenzima Q10 é muito boa para energia, para disfunções mitocondriais, para a parte cerebral, para ganho de massa muscular, para disposição durante o dia, várias coisas. Mas ao final do estudo, por mais que os dados sejam bem conclusivos, a maioria dos pesquisadores tem mania de colocar mais estudos são necessários para confirmar. Então, hoje em dia, as pessoas parecem que estão com medo, os pesquisadores, de dar conclusões categóricas, mesmo que os estudos permitam isso, tá? Então, você vai ver ao final de muitos estudos lançar essa dúvida, como se fosse um viés. Olha, eu concluí tal coisa, mas seria legal que fizessem mais estudos. Então, hoje em dia as pessoas estão meio pisando em ovos para tirar conclusões de estudos, tá bom? Por um lado isso é legal porque tem as individualidades bioquímicas, tem a genética, tem a epigenética, tem muitos fatores que
a maioria dos estudos não contempla. Mas por outro lado, a gente está ficando com uma ciência que, além de ter os conflitos de interesses, às vezes estudos pagos pela indústria alimentícia, indústria farmacêutica, que tem muito dinheiro, você tem conclusões de estudos que muitas vezes são tendenciosas. Você tem também estudos de baixa qualidade, então você fica na mão do seu bom senso para julgar os estudos e acaba também ficando na mão de confiar em profissionais de saúde, nas suas conclusões, na linha de trabalho da pessoa, para você poder confiar ou não nas conclusões, tá bom? Então, assim, o pessoal do Examine soltou esse artigo, esse texto agora, dia 8 de março de 2018, nesse link que eu já postei para vocês, vou postar de novo, tá? E que eu vou procurar criticar de forma positiva a partir de agora. Eles colocam os top 18 mitos da nutrição que simplesmente não vão morrer. O primeiro mito que eles procuram falar é: carboidratos são ruins para você. Gente, carboidrato não é ruim absolutamente para ninguém. O excesso é ruim, tá bom? Isso eu já disse nessa mesma live e nos links que eu já coloquei, tá certo? Tudo que aumente demais a sua insulina vai ser maléfico, tá bom? Principalmente se os níveis aumentados são sustentados, tá? A insulina é um hormônio que, se ficar aumentado por muito tempo, é um marcador de baixa longevidade e baixa qualidade de vida a médio e longo prazo. E o que aumenta a insulina, basicamente, é o excesso de carboidratos. São os carboidratos que puxam secreção de insulina pelo pâncreas. E a secreção de insulina aumentada excessivamente pode levar a uma exaustão do pâncreas. Isso aí é fato, ok? Mas não chega ao ponto da gente dizer que carboidrato seja o inimigo absoluto de todo mundo. Carboidratos são usados principalmente para fornecimento de energia, mas até o nosso DNA precisa de açúcares, que é sinônimo de carboidrato, para a formação do DNA e até do RNA, que são material genético, tá certo? Então, assim, tem gente que se adapta melhor a uma dieta low carb, com poucos carboidratos. Eu vejo que a maioria das pessoas. Tem gente que se adapta melhor a uma dieta com mais carboidratos, principalmente atletas, praticantes de atividade física, ou quem esteja geneticamente determinado para usar mais carboidratos como fonte de energia, tá certo? Mas, em geral, você tem que buscar um equilíbrio na ingestão de carboidratos. A maioria das pessoas se dá melhor com dietas com poucos carboidratos e mais gorduras, até para o fornecimento de energia, não via dos carboidratos, mas via de gorduras, senão a pessoa vai ficar com déficit de energia e vai funcionar mal. Quais os sistemas que mais gastam energia no dia a dia? Imunológico, neurológico e músculo esquelético. Então, falhas nesses sistemas podem indicar que você está com falta de energia para funcionar no dia a dia. E é um erro muito comum pessoas diminuírem os carboidratos, não aumentarem as gorduras e ficarem com déficit de energia. Então, a dica em geral, que eles passam até no link, tá? Que eu passei para vocês lá no Examine, é que carboidratos não devem ser consumidos em excesso e que não há nada inerente aos carboidratos que seja absolutamente maléfico. Concordo, ok? O mito 2, que as gorduras são más para todos nós. Realmente isso é mito. As gorduras não são maléficas em geral, em absoluto. Lá pela década de 50, se eu não me engano, saiu um estudo que ganhou muita publicidade mundial, tá? Onde basicamente abriram cadáveres e viram que as placas que entupiam a maioria das vítimas de infarto e de derrame eram placas que tinham componentes gordurosos. E aí a humanidade foi induzida a pensar que são as gorduras da dieta que mais aumentam as gorduras circulantes e que por isso você teria a gordura como inimigo, maior formadora de placas que entopem as artérias e veias e aumentam o seu risco cardiovascular. Hoje em dia a gente sabe que não funciona desse jeito, tá? São mais os carboidratos que em excesso ingeridos formam gorduras em excesso e hábitos de vida ruins pegam essa gordura em excesso, oxidam essa gordura, aumentando a deposição dessa gordura na parede das artérias e veias, aumentando a deposição dessa gordura no fígado, no tecido gorduroso e assim aumentando os danos, os entupimentos, o risco cardiovascular e de eventos ruins, ok? Agora, as gorduras animais em excesso, elas podem vir com muita coisa que estava diluída,
ao longo da vida do animal, entre elas toxinas, dioxinas, agrotóxicos que o animal comeu, hormônios, antibióticos e várias substâncias que o animal que deu origem àquela gordura ele consumiu, que podem vir dissolvidas na gordura e entrar no seu metabolismo, tá? E a gordura, toda vez que ela oxidar por hábitos de vida ruins, ela vai se transformar numa gordura ruim, sim, e aí pode aumentar o entupimento de artérias e veias e piorar o risco cardiovascular, ok? E a gente sabe que uma dieta rica em gordura e rica em carboidratos, ela é especialmente obesogênica, vai aumentar a chance de gordura no fígado, aumenta o risco cardiovascular, tá? E a gente sabe que tem gorduras que absolutamente são excelentes, tá? Como o ômega 3, que a maioria das pessoas tem carência, ok? Então não dá para você demonizar as gorduras em absoluto. Tudo bem? Não dá. Inclusive, a maioria das pessoas se dá melhor com excesso, entre aspas, de gordura do que de carboidratos. Tá ok? O mito 3 que eles colocam: proteína é má para nós. Gente, esse é um mito que já caiu há muito tempo, mas no Brasil ainda persiste. A maioria das pessoas ainda acredita que o excesso de proteínas faça mal para todo mundo. Não é bem por aí. Todo excesso faz mal. É verdade, tá? Mas proteínas são necessárias para você sintetizar tudo no organismo. Todas as proteínas que você consumir vão ser quebradas em aminoácidos, as hidrolisadas já estão quebradas em aminoácidos, porque proteínas não são absorvidas intactas pelos intestinos. São os aminoácidos componentes que são absorvidos nos intestinos, tá? E aí, na corrente sanguínea, os tecidos vão pegar os tecidos vão pegar esses aminoácidos e vão transformá-los nas proteínas que eles precisem, ok? É por isso que eu sempre falo, por exemplo, para as pessoas que gostam de consumir muito colágeno. Aquele colágeno, ele vem na maioria das vezes hidrolisado, ou seja, quebrado nos aminoácidos componentes. Esses aminoácidos vão ser reconstruídos pelo corpo nas proteínas que ele precisar, não necessariamente colágeno. Então, é melhor você ter uma dieta rica em proteínas variadas, que vão dar aminoácidos variados, e assim o seu organismo vai poder produzir as proteínas variadas que precise. Melhor para as mais diferentes partes do corpo se repararem. Proteínas são basicamente estruturais, tá ok? Então essa história de que o excesso de proteína vai aumentar a formação de pedras nos rins, vai danificar os rins, vai aumentar o cálcio urinário, tá? Vai danificar seu fígado, isso em geral é mito, salvo francos excessos muito grandes, principalmente em pessoas que não tenham bons hábitos de vida. Então é meio como a história da gordura. Quem tem bons hábitos de vida, que eu explico quais são lá no icaro.med.br/12 passos, e no icaro.med.br/5 fatores, e no icaro.med.br/degraus da saúde, em geral, quem lida com esses fatores e vive bem, vai aproveitar bem as proteínas e um excesso vai ser eliminado de forma harmônica pelos rins, em parte até pelos fígados, pelo fígado depois de muita metabolização, sem deixar grandes consequências. Quero que você entenda também o seguinte: a maior parte dos ossos e dos músculos, tá, tirando o componente de água, é formado de proteínas. Então você precisa das proteínas para a saúde, principalmente da massa magra, e para o reparo e composição da estrutura de quase todas as células e tecidos do organismo. Tudo bem? Então essa história de falar que proteína faz mal, isso na maioria das vezes é mito, salvo muito excesso por aí. Ok? Mito 4, eles falam que o mito é que a gema do ovo é ruim para você. Gente, a mídia adora fazer alarde quanto a coisas. Então, depois desse estudo da década de 50, que foi mal conduzido e mal interpretado, declararam guerra aos ovos, tá? Porque tem muita proteína e tem muita gordura. Gente, ovos em geral são excelentes para a saúde da maioria das pessoas. A gente tem cada vez mais pessoas manifestando alergia e intolerância ao ovo, principalmente pelo consumo excessivo. Mas ovos em geral fazem bem para a maioria das pessoas, são alimentos mega completos. Eu falo isso claramente lá no icaro.med.br, tá bom? E assim, não há estudos associando diretamente
a ingestão de ovos com doença cardiovascular, doença circulatória. Tá certo? A exceção é pessoas com condições pré-existentes, como diabetes descompensado, hiperglicemia descompensada, estresse oxidativo descompensado, hábitos de vida ruins e quem tem alergia ou intolerância. Mas, em geral, ovos são excelentes fontes de proteína, de gordura e de outros nutrientes. Tá certo? E os estudos mais recentes mostram que eles não fazem mal para a maioria das pessoas, como se diz por aí. Ok? Aí aqui o pessoal do Examine.com dá uma escorregada. No mito 5, que carne vermelha é ruim para você. Eles colocam como se a carne vermelha não causasse câncer. Gente, a Organização Mundial de Saúde colocou a carne vermelha como um carcinógeno do grau 2, se eu não me engano. Então o que acontece? As pessoas hoje em dia comem carboidrato demais e carne vermelha demais. Então o problema está no excesso. Agora, entenda que a carne vermelha não orgânica, que não é lá do boizinho, que mais pasta, que não come grama com agrotóxico, com pesticida, com o que quer que seja, com dioxina do solo, porque o solo está contaminado, está perto de lençóis freáticos contaminados, enfim, tá? Você tem que lembrar que a carne é um concentrador de tudo que o animal andou comendo. Então, a carne vermelha, normalmente, ela vem carregada de várias coisas e tem uma digestibilidade mais lenta, pior. Então, o que eu recomendo para os meus pacientes em geral é que a carne vermelha, quando for consumida, ela precisa ser consumida dia sim, dia não, na hora do almoço. Evitar consumir carne vermelha à noite, porque a nossa acidez estomacal, normalmente, ela está mais baixa e não está tão propícia para a digestão dessa carne vermelha. Então, o ideal é que você consuma carne vermelha só dia sim, dia não, na hora do almoço, tá? Porque ela tem uma grande tendência de ficar putrefazendo, mal digerida nos intestinos, em geral, para a maioria das pessoas. Lembre-se que à medida que a gente envelhece, a gente passa a ter menos enzimas digestivas e menor qualidade de funcionamento delas. Enzimas são fundamentais para a digestão, por isso que eu, em geral, reponho para os meus pacientes acima dos 30, 40 anos de idade, e a maioria tem alguma queixa digestiva. Muitas vezes você tem que repor lactobacilos, o kefir é uma boa pedida, tem que repor enzimas digestivas e entrar com medidas de correção da acidez estomacal durante as refeições, tá? Um copinho de sumo de limão, vinagre de maçã, alguma coisa, isso costuma ter bons resultados. Então, ainda chega muita gente usando bloqueadores de acidez como pantoprazol, ranitidina, isso acaba piorando a digestão da carne vermelha, que precisa de enzimas digestivas, de flora lactobacilar, de acidez estomacal para que sejam bem digeridas, ok? As carnes vermelhas. Então, eu realmente recomendo que isso e outras substâncias que vêm na carne vermelha sejam levadas em consideração quando você quando você optar por consumir carne vermelha em maiores quantidades. Aí realmente você pode ter um risco maior de câncer, sim, e tem muita substância que vem nessa carne vermelha e pode ser danosa para você, tá? O mito 6, sal é ruim para você. Gente, o sal ruim é o sal em excesso e principalmente o sal comum por aí, que é só cloreto de sódio. O sal costuma ser iodado, mas ele é iodado antes do refino. Quando você refina, você perde muito do iodo adicionado, tá bom? E aí no Brasil, até mais recentemente, falou-se em diminuir o iodo do sal. Então o sal comum, ele costuma ser consumido em excesso pelas pessoas e costuma ser um sal que pode estar associado a elevar a pressão, sim, e não vem com outros minerais que no sal marinho, no sal rosa do Himalaia e outros sais, esses minerais costumam equilibrar o sódio, tá? E diminuir a chance de complicações de pressão alta. Hoje em dia também, muitas pessoas ficaram natrofóbicas, ou seja, com medo do sal, depois que na década de 90, muitos médicos foram à mídia e nutricionistas também falar que todo mundo deveria diminuir o sal na dieta, porque os alimentos já teriam muito sal, tem que tomar cuidado. Então, assim, tem gente comendo de menos o sal. Lembre-se que a maioria das mulheres tem tendência à pressão baixa, e hoje em dia muitos homens também, porque cortaram o sal excessivamente da dieta. Então, o que eu recomendo é que quem tem a pressão baixa, em geral, consuma mais sal sim, mas não o sal comum, o sal rosa do Himalaia, os sais integrais, o sal marinho, porque o sal potássico, porque esses sais eles acrescentam mais minerais
na dieta e que costumam equilibrar os efeitos do sódio. E quem tem pressão baixa pode muitas vezes experimentar sintomas como cansaço, indisposição, tontura, problema de memória, má performance quando vai fazer exercício, quando sua muito, quando toma muita água. E muitas vezes só de aumentar o sal na dieta, de preferência os sais integrais, esses sintomas melhoram, tá? Então essa ideia de que o sal ele vai dar dano renal, ele vai aumentar a pressão, ele vai dar declínio cognitivo, gente, isso só se aplica a francos excessos, a pessoas que comem demais do sal não integral, tá? Pessoas que tomam pouca água, pessoas que têm alguma hipertensão já por outros fatores, pessoas com hábitos de vida ruins. Se você corrige esses fatores, em geral o sal faz bem e é necessário para a gente ter a pressão adequada. Quem tem pressão baixa demais não irriga o cérebro e os músculos direito e vai ter sintomas, tá bom? Aí aqui o pessoal do Examine realmente peca bastante quando eles colocam pão é ruim para você como se fosse mito. Gente, o principal problema do pão são dois: excesso de carboidratos e excesso de glúten. Pessoal, o glúten faz mal para a grande maioria das pessoas no mundo. Ponto. Já tem estudos comprovando. Se você buscar livros sobre os males do glúten, eu tenho alguns aqui, por exemplo, do Dr. James Belli, da doutora Denise Carreiro, que falam dos males do glúten, que tem centenas de estudos comprovando, não só para celíacos, mas para todos nós em geral. O glúten não é uma proteína que ocorre naturalmente, ela é feita da aceleração de produtos derivados e principalmente ultra refinados da cevada do centeio, principalmente do trigo. Hoje em dia muitas pessoas têm problema não necessariamente com o glúten, mas com o trigo, porque ele foi muito mexido em transgenicidade, em hibridizações, o grão foi mexido, tá? Então muitas vezes o problema é com glúten, muitas vezes é com trigo, muitas vezes é com os dois. Então o pão, ele tende sim a abrir microporos na parede intestinal, deixando um monte de porcaria passar, até de metais tóxicos como o alumínio, para o sangue. Pode gerar doenças autoimunes, pode agravar sintomas, pode causar má performance de vários sistemas. Então, o pão, em geral, ele faz mal para a maioria das pessoas pelo excesso de carboidratos e ou pelo excesso de glúten. Então, o ideal, sim, para tirar o glúten, substituir por uma tapioca, por um pão sem glúten. Mas lembrando que vai continuar o problema do carboidrato excessivo. Então, pães low carb, sem glúten, podem ser uma boa opção. E, em geral, quem quer ir para uma boa dieta low carb deve evitar os pães, sim, ok? Então eles colocam aqui como se o pão fazer mal fosse um mito, mas não é um mito, ok? Não é um mito. E colocam que muitas vezes a farinha final utilizada, ela pode ser refinada, mas que depois ela é enriquecida. Muitos compostos que se colocam no enriquecimento posteriormente são compostos que não são bem absorvidos, bem trabalhados e metabolizados pelo organismo. Então, muitas vezes, você usar um composto enriquecido industrialmente pode não te dar a biodisponibilidade daqueles nutrientes que você lê no rótulo adequadamente, ok? Então a dica que eu dou realmente é diminua ou retire os pães da sua vida, a não ser que sejam sem glúten e low carb, tá bom? Mito 8, eles colocam que o xarope altamente concentrado em frutose, que é o HFCS, muito usado no enriquecimento de alimentos ou na produção de alimentos industrializados, e mais usado em alimentos do hemisfério norte, dos países desenvolvidos, que não seria tão pior assim do que o açúcar comum. Alto lá. O Brasil está aumentando o consumo do HFCS com o tempo e do excesso de frutose. O excesso faz mal. É claro que a frutose em si, ela não vai fazer mal. Você não precisa parar de comer frutas. Tem cada vez mais pessoas desenvolvendo intolerância à frutose. Mas isso ainda é um quadro que está sendo estudado. Tem exames para você ver se você é absolutamente intolerante à frutose. Seus médicos e nutricionistas atualizados vão poder fazer esses exames para você e ver se realmente você tem essa intolerância. Se não tiver intolerância, o excesso de frutose pode sim, em parte, virar glicose, engordar você, puxar excesso de insulina, aumentar a resistência à insulina, aumentar a produção de gordura no fígado, a esteatose hepática. Você pode saber mais sobre isso lá no icaro.med.br/esteatose hepática, tá? Mas
Se você usar com moderação, realmente não vai ser esse problema todo. O ideal, como eu disse, em geral, é diminuir os carboidratos na dieta. E isso inclui tudo que tem o High Fructose Corn Syrup, que é o soro ou a calda rico em frutose, tá bom? Normalmente derivado do milho. Mito 9 que eles colocam, que alimentos frescos são mais nutritivos que os congelados. Em geral, sim, são mais nutritivos, sim, porque muitas formas de congelamento prejudicam que o alimento continue com nutrientes adequadamente e que sejam bem digeridos, bem absorvidos, bem metabolizados, estejam bem biodisponíveis depois que você descongela e prepara, tá? Mas o pessoal do Examine chama a atenção que essa perda, em alguns casos, dependendo da forma de congelamento do produto, essa perda não é substancial, significativa. Então aqui é importante que um bom nutricionista entre na parada para avaliar isso para você, para o seu caso, ok? Porque hoje em dia tem muito vegetal congelado por aí para você consumir, você tira do saquinho e faz lá. Agora, vai muito da forma de preparo, sim, mas algumas formas de congelamento pioram a disponibilidade, a metabolização e a absorção de nutrientes, sim, tá? E é claro que a maioria dos alimentos vai ser mais nutritiva quando for consumida de forma fresca, mas o que eles sinalizam no site é que essa perda de frescor e de nutrientes não é tão grande assim, tá? Agora vem os mitos 10 e 11, colocando aquela coisa que divide muitos profissionais de saúde. Tem gente que fala, você não precisa de alimentos, porque os suplementos são superiores aos alimentos, em geral. E tem gente que fala, você não precisa de suplementos, o que venha dos alimentos sempre é superior. Deixa eu dar o desempate para vocês, tá? O que eu tenho observado na prática clínica. Comer os alimentos, os nutrientes que você precisa no dia a dia, de fontes alimentares orgânicas, normalmente dá uma biodisponibilidade melhor dos nutrientes. Por quê? Porque está vindo da natureza, de preferência alimentos frescos. Então tem estudos menores comprovando que a biodisponibilidade, metabolização, absorção costumam ser superiores. Mas para alguns nutrientes é melhor você suplementar sim. Por exemplo, é superior para quem precisa de B12, como os veganos, consumir a metilcobalamina, principalmente por via sublingual ou injetável, tá? Sintética, muitas vezes. Para pegar a curcumina que vem do açafrão em forma mais biodisponível, é bem melhor do que da alimentação você consumir suplementos. Para você conseguir coenzima Q10, parte o seu corpo produz. Parte vem da alimentação, parte pequena. É melhor você pegar suplementação. Licopeno, que é um anticâncer, principalmente prostático, já tem muitos estudos comprovando. Você teria que comer uma quantidade de tomates cozidos absurda para poder suplementar. Então, muitas vezes você precisa do suplemento mesmo. Mas para vários nutrientes, como vitamina E, como vitamina A, o ácido alfa-lipoico não, é melhor suplementar. Como vitamina C, você pode sim obter tudo isso de uma boa alimentação. Em geral, é sempre mais saudável que você obtenha os seus nutrientes de uma alimentação saudável. Mas hoje em dia, não dá para fugir de uma boa suplementação para a maioria das pessoas. Porque a maioria de nós, por falta de tempo ou por falta de condições, não tem como comprar suplementos de muitas coisas que precisaria repor. Então uma alimentação bem diferenciada, bem balanceada pode ser uma boa, deve ser uma boa para todo mundo e você suplementa em cima dessa base. O ômega 3, por exemplo, fundamental que a gente suplemente, porque só da alimentação é muito difícil você obter quantidades adequadas de ômega 3, tá bom? Então eu acredito que suplementos sejam necessários para a grande maioria das pessoas. Agora, suplementos não devem substituir uma refeição saudável, devem complementá-la. Tá? O mito 12 que eles falam, que todos nós deveríamos comer limpo, tá? Eles colocam que isso é mito porque até a definição de alimentação limpa é uma definição que não é muito clara, tá? O que acontece? É difícil definir realmente a alimentação limpa. O que eu defino para os meus pacientes? O mínimo de conservantes e aditivos químicos, o mínimo de transgênicos, tá? O mínimo de excesso de cozimento de alimentos, o mínimo de óleos, canola, soja, milho, girassol, o mínimo de adoçantes,
tá? O mínimo de aditivos em geral e o máximo possível de alimentos frescos e orgânicos, tá? Isso é comer limpo. Ícaro, é muito difícil comer limpo. É muito difícil comer limpo. Mas quem come limpo de acordo com esses preceitos, sim, consegue um corpo mais saudável, consegue uma dieta mais nutritiva. Então isso seria o melhor, sem sombra de dúvidas, tá? Aí eles colocam como mito que a gente deveria desintoxicar regularmente. É o mito 13. Gente, isso é um grande erro que se coloca. Hoje em dia o mundo é cada vez mais tóxico, desde toxinas ambientais, do excesso de Wi-Fi, do excesso de estresse, de pessoas tóxicas, de emoções tóxicas. E a gente sabe que até um funcionamento cerebral tóxico, ele vai plasmar no organismo um monte de alterações tóxicas. E aí até o que não era para ser tóxico acaba ficando, e muitas vezes o funcionamento dos sistemas desintoxicantes, ele vai ser pior quando várias outras toxinas ambientais estão sobrecarregando o sistema. Por quê? Todos os sistemas tampão e desintoxicantes do organismo gastam nutrientes para poder funcionar. Como a maioria das pessoas por aí já não come direito no dia a dia, então, quando você tem deficiências nutricionais e se submete a toxinas regularmente, você vai ter um poder de desintoxicação pior. Isso vai te impactar negativamente. Por exemplo, a questão da água alcalina, que o pessoal debate tanto. Não precisa tão alcalino por tanto tempo, concordo. Mas muitas pessoas colocam por aí, gente, temos um sistema tampão, então não precisa se preocupar com esse negócio de dieta alcalina ou de água alcalina. Alto lá, isso está errado. A maioria das pessoas por aí tem sistemas desintoxicantes e sistemas tampão que deveriam alcalinizar direito o nosso organismo, funcionando mal por falta de nutrientes ou por excesso de toxinas. Resultado, a maioria das pessoas se beneficia sim do consumo regular de água mais para alcalina, entre 7 e 8 ou até mais alto em estados transitórios que se quer desintoxicação, e a maioria das pessoas se beneficia sim de fazer o detox regularmente no seu dia a dia, como a água com limão de manhã, sucos verdes e mais vegetais verdes ao longo do dia, bons hábitos de vida, sauna, principalmente sauna seca, mais água alcalina na dieta, mais vegetais, folhas, fibras e companhia. Isso são medidas desintoxicantes que eu recomendo que todo mundo tome com mais frequência no seu dia a dia, periodicamente, por conta dessas dietas menos nutritivas e excesso de toxinas. Se você já tem hábitos de vida excelentes, uma dieta excelente, não se intoxica com frequência, concordo com você que talvez você não precise de períodos de desintoxicação e medidas específicas no dia a dia, mas não é a realidade da maioria das pessoas, tá bom? Mito 14 que eles colocam, coma com mais frequência para melhorar seu metabolismo. Aí é que tá. Quem já conseguiu diminuir carboidratos na dieta, já usa mais gorduras como fonte de energia, está bem adaptado a isso, consegue ficar mais tempo em jejum sem queda da energia e da produtividade, não precisa comer com mais frequência para melhorar o metabolismo, porque o metabolismo, que é a nossa velocidade, qualidade e funcionamento, já está adaptado, ok? Mas para a maioria das pessoas por aí que ainda está lutando para comer menos carboidratos ou não está comendo menos carboidratos no dia a dia, tem que comer de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas. Tá? No futuro vai ter que diminuir carboidratos na dieta, senão vem muitas doenças. Aumenta o estresse oxidativo, inflamação e tudo. Tá? Porque senão essas pessoas vão ficar em carência de energia a cada 2 ou 3 horas e o metabolismo vai cair sim. Mas volto a dizer, a tendência que todos nós deveríamos seguir é menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, salvo atletas, pessoas acompanhadas de forma especial por nutricionistas. Então, essa história de comer mais frequentemente para melhorar o metabolismo é verdade para quem ainda come muito carboidrato como principal fonte de energia no dia a dia. Mas essas pessoas, quando se adaptarem, não vão precisar seguir isso. Ok? Bom, o mito 15 que eles colocam, que você precisa comer o café da manhã. Gente, o café da manhã é a refeição mais importante do dia, sim, para a maioria das pessoas. Ponto. Tem muitos estudos comprovando isso, principalmente para dieta mediterrânea ou dietas muito focadas ainda em carboidratos.
Ponto, é necessário o café da manhã. Você passou muito tempo dormindo, muito tempo sem comer e começa o dia com carência de energia. Para ativar o metabolismo, você precisa dessa carga de nutrientes de manhã. Mas o café da manhã não precisa, nem deve ser uma bomba de carboidratos, tá? E o café da manhã é fundamental para quem ainda come carboidratos demais como fonte de energia. Quem come menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água e está adaptado ao jejum intermitente, pode não precisar do café da manhã, porque o metabolismo já começa bombando de manhã por reserva de gordura que está sendo queimada e tudo mais. Entendeu? Então, assim, é questão de definir qual é o seu padrão. Já estou comendo menos carboidratos e mais gorduras, proteínas, fibras e água, tá? No meu dia a dia, vivo mais disso. Aí o café da manhã começa a ser desnecessário com o tempo. Quanto mais jejum você consegue praticar sem perda de metabolismo e de funcionalidade e de massa magra, ok? Agora, quem come muitos carboidratos vai precisar do café da manhã ou quem está em transição ainda. A dica básica que eu dou é o seguinte: se você fica sem o café da manhã e a sua manhã é um lixo de energia, de disposição, você demora para pegar no tranco, pode ser que você precise do café da manhã e vá diminuindo os carboidratos na dieta, aumentando gorduras, proteínas, fibras e água para você treinar seu organismo a usar mais gorduras como fonte de energia. Nosso armazenamento de energia principal é baseado em gorduras. A gente armazena pouco carboidrato sob a forma de glicogênio, ok? Então, se o armazenamento é de gordura, é a natureza nos ensinando, gente, nossa principal fonte de energia é gordura e nós podemos ficar mais tempo sem comer usando essa gordura bem. Mas nem todo mundo no primeiro momento usa gorduras direito como fonte de energia. Então isso é uma adaptação que se faz com o tempo. Salvo pessoas que já têm uma tendência genética, isso dá para ver em testes, né? Ou pelo comportamento mesmo, analisando, um bom profissional de saúde pode te ajudar a analisar. Se você já nasceu, já é um dos felizardos que aproveita mais e melhor gorduras como fonte de energia. O resto das pessoas vai ter que se adaptar a isso. Enquanto se adapta, precisam do café da manhã e tem estudos sim fortes que falam da importância do café da manhã para esse público. Tá bom? Mito 16. Para perder gordura, não coma antes de dormir. Isto é mito. Tá certo? Mito. É claro que você vai diminuir os carboidratos à noite, a não ser que você seja atleta, que você faça exercício à tardinha ou à noite, que você tenha uma tendência genética a usar melhor os carboidratos, que carboidrato seja a sua fonte principal de energia, mas para a maioria das pessoas que quer ficar saudável mesmo e junta bons hábitos de vida, vai virando low carb, tá? Não há necessidade de você comer demais à noite. E realmente a regra vale. Comer como um rei de manhã para a maioria das pessoas, como eu já expliquei. Comer como um rei de manhã, um príncipe no almoço e um mendigo no jantar. Se você come demais à noite, qualquer categoria de alimento, você vai fazer com que o esforço digestivo do seu organismo durante a sua noite seja maior, inclusive durante a sua noite de sono. Isso tende, como o aparelho digestivo é composto principalmente por músculos, também tem a mucosa, claro, mas músculos, isso pode fazer com que você fique microacordado excessivamente à noite, o sono não atinge a profundidade que deveria, pode aumentar pesadelos, pode aumentar refluxo, má utilização de nutrientes, tá? Não vai te fazer bem. Mas esse mito de falar que não pode comer à noite se não engorda, se não vai piorar o metabolismo e tudo, não, você só vai comer com moderação, tá? Mito 17, para perder gordura você tem que fazer exercício cardiometabólico de estômago vazio. Isso não serve para todas as pessoas. Os estudos têm mostrado que são poucas as pessoas que se beneficiam de exercitar-se em jejum. As pessoas que se exercitam em jejum com benefícios, normalmente são as que já estão bem adaptadas a low carb, comer poucos carboidratos e mais gorduras como fonte de energia e gorduras, proteínas, fibras e água como maior parte da dieta e adaptadas ao jejum intermitente. Para as outras pessoas, ir para o aeróbico em jejum ou para fazer o cardio em jejum, né, de estômago vazio, como se fala por aí, pode ser catastrófico, causar sintomas, perda de metabolismo. E lembre-se, se faltar energia para os músculos, para o cérebro e também para o sistema imunológico, mas principalmente músculos e cérebro,
o seu cérebro pode desencadear em você um poupar energia, maior anabolismo de gordura, ok? E catabolismo de proteínas para gerar reservas, para gerar energia. Então isso seria catastrófico. Então o que eu recomendo é, antes de você pensar no aeróbico em jejum, isso está comprovado por estudos, primeiro você adapte-se bem ao low carb, high fat, adapte-se também ao jejum intermitente gradativamente, e aí pode ser que você se exercitar de estômago vazio, digamos assim, em jejum, seja realmente benéfico, porque aí o seu organismo vai ter como recurso usar a gordura estocada como fonte de energia, mas não serve para todo mundo de cara, tá? E o outro mito que eles colocam, que o 18, que você precisa de proteína logo depois do treino. Aí é que tá. Você precisa de proteína depois do treino, ok? Mas não imediatamente. Principalmente se você comeu bem no pré-treino ou está bem adaptado a usar gorduras como fonte de energia. Mas tem estudos comprovando que nas próximas horas você vai precisar de proteína em até 1 hora, sim. E proteínas de boa digestibilidade. Senão o seu organismo vai precisar de várias para o reparo muscular, principalmente a leucina, que é um aminoácido muito importante. Em segundo lugar e terceiro lugar, isoleucina e valina, mas mais a leucina, são chamados BCAA, para que você não comece a quebrar seus próprios músculos e massa magra para gerar isso, tá bom? E se você comer direitinho antes do exercício, durante o exercício e depois você vai estar queimando também uma boa quantidade de gordura, se você tem bons hábitos de vida também. E exercitou sem chegar ao overtraining, que pode ser danoso, tá certo? Aí você pode ficar mais tempo sem consumir a proteína, mas em geral a gente recomenda uma boa alimentação antes e proteína logo após, ou uma boa alimentação contendo proteínas antes, lembrando que proteínas costumam ter uma digestibilidade pior, tirando as hidrolisadas, e podem pesar um pouco no treino, né, no transtreino, e a digestibilidade depois, podendo gerar refluxo em algumas pessoas e tudo. Mas essa história de falar que não se precisa de proteína no pós-treino depende do que você comeu antes de treinar, depende do seu treino, depende da intensidade, depende de como você se sentiu no treino, depende de como ficou a sua pressão e depende de quanto tempo depois do treino você vai demorar para se alimentar e se vai sentir fome, se vai sentir queda do metabolismo, mostrando que o corpo está precisando de algo. Às vezes seu corpo vai precisar mais de energia do que de proteína, que é a estrutura, tá? Depois, eles fecham, depois de falar esses 18 mitos, tá? Segundo eles, que eu procurei esclarecer para vocês, colocando que existe muita desinformação, né, na internet e que eles sempre focam o trabalho deles em estudos científicos. Sim, gente, é o que eu digo para vocês. Estudos científicos são papel, são embasamento, são fundamentais, mas você tem que procurar profissionais de saúde que entendam de alimentação também por experiência prática junto a pacientes, porque senão você vai ter estudiosos só de papel que sabem muito bem o que funciona em animais ou in vitro ou em ambiente de pessoas, em grupos de pessoas que podem não ser aqueles grupos que você pertence. Muitos grupos de estudo são grupos de pacientes com patologias específicas ou grupos de pacientes com excelentes hábitos de vida, em geral, tá? E, às vezes, quando são as meta-análises, você coloca grupos bem heterogêneos de pacientes, de estudos diferentes, e aí é que as conclusões podem não se aplicar a você e às suas peculiaridades. Então, volto a dizer para vocês, entre lá no icaro.med.br/alimentação, tá? Esse vídeo vai ficar também referenciado lá para vocês. Vejam as dicas de superalimentos, procurem um bom nutricionista funcional para acompanhar a individualidade de vocês. Um nutricionista funcional bom, que saiba respeitar e trabalhar em multidisciplinaridade com outros profissionais e bons médicos, tá? É o melhor profissional para opinar sobre a sua dieta e para te acompanhar, tá? Procure seguir as dicas que eu passei para vocês, elas servem em geral para as pessoas, podem não servir para todo mundo, mas vão servir em geral, vão fazer bem para vocês em geral, tá? Se não servir, aí você realmente precisa de um nutricionista, leve essas dicas para o seu bom nutricionista. Na minha opinião, fuja de médicos, personal trainers e até nutricionistas que não levem em consideração essas coisas, que acham que uma dieta geral, one size fits all, serve para todo mundo, porque isso não é verdade, tá? E eu procurei esclarecer para vocês
esses mitos alimentares, o que é mito e o que não é em relação à saúde. Entenda de uma vez por todas, se você não comer direito, é muito difícil você ter saúde, mas que a alimentação adequada é só um dos pilares da saúde, junto ao que eu falo para vocês no icaro.med.br/saúde, no icaro.med.br/alimentação, no icaro.med.br/5 fatores, no icaro.med.br/12 passos, no icaro.med.br/degraus da saúde e no icaro.med.br/60 dicas, tá? Preparei esses links que estão à disposição para vocês gratuitamente, para que vocês vivam melhor e encaixem uma boa alimentação, que é um grande pilar, tá? Até para os seus intestinos absorverem direito os nutrientes. Saúde intestinal é fundamental. Lá no icaro.med.br você pode ver mais coisas sobre isso. Saúde intestinal é fundamental para você absorver tudo direito e bons hábitos de vida também, para você absorver, metabolizar e aproveitar direito. Você não é necessariamente o que você come. Você é o que você come, mastiga, digere, absorve, metaboliza, internaliza nas células e utiliza adequadamente. Tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana. Até mais.